Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso culto de Natal. E para um dia especial, uma programação especial. Vocês estão vendo que o nosso cenário está um pouquinho diferente. Por quê? Porque nessa data nós vimos a importância de gerar clareza para vocês sobre alguns pontos muito importantes. O nosso time de pastores estará respondendo algumas perguntas que talvez seja dúvida para você. E através da Bíblia e de como nós vemos igreja, nós estaremos compartilhando aqui nesse momento. Então prepara a pipoca aí, se ajeita na tua poltrona, chama todo mundo, porque está no ar o nosso culto especial de Natal. Natal? O que é Natal? O que é Natal? Responde pra gente. O que é Natal? Jesus. Natal para mim é nascimento, né? Nascimento de Jesus. Sempre que chega esse momento do Natal, a gente reflete, né? Jesus ele veio como homem, né? Ele se fez carne e não necessariamente ele nasceu nesse período, né? Essa não é a questão, né? O período em que Jesus nasceu, mas o fato é que ele nasceu. Em algum momento a gente para, né? Para refletir e para celebrar o nascimento de Jesus. Então eu procuro sempre focar nisso. Isso aí, é o nascimento de Jesus, não que seja essa data, como o Jonathan disse, mas a gente para lembrar disso. E também o Natal, para mim, me lembra família. Então, porque eu acho que é o maior presente que Deus nos deu é a nossa família, né? E a oportunidade, o privilégio de viver e de celebrar a vida. O Natal é uma data para a gente comemorar, celebrar, né, o nascimento de Jesus em família, né? Um momento de se relacionar, um momento de estarmos, né, em gratidão à celebração do nascimento de Jesus. Natal para a gente é uma data de alegria e de amor, onde que Jesus nasceu. Muito bom, filho. A gente entende que Natal é o nascimento de Jesus e a gente comemora porque graças a Deus ele nasceu, graças a Deus ele se fez presente e a gente entende que é uma ótima oportunidade para falar de Jesus, né? E aí a gente consegue encaixar não só o nascimento, mas a sua morte e posteriormente sua vida, que nos trouxe vida também. Então o Natal para a gente vai muito mais além do que comidas, do que bebidas, muito mais além do que simplesmente uma troca de presente, mas sim o nascimento do nosso Salvador, o nascimento do nosso Senhor, aquele que se entregou por nós. Assim que nós entendemos, né, filha? E além da celebração da vida, né? A celebração daquele que nos salvou, daquele que nos deu a vida, daquele que é tudo para nós. Então é um motivo de muita celebração. O Natal nada mais é, gente, do que a celebração do nascimento de Jesus. Né? Não haveria Natal sem o nascimento de Jesus. E com isso nós aproveitamos sim, celebramos em família com muita alegria. Natal fala de nascimento, né? Fala de celebração. Então é importante estarmos juntos, e é estar juntos, isso que importa, né? Isso que importa, é estar juntos, celebrando em família esse momento. Muito importante, né? Estar junto com a família, é um momento maravilhoso, que a gente pode ter uma comunhão, pode conversar, podemos estar perto um do outro, né? Nada mais importante do que o abraço da família, do que uma risada, né? Então isso tudo é muito importante, maravilhoso na época do Natal. O sentido do presente do Natal, se a gente for pegar historicamente, né, na Bíblia, a história bíblica, né, a palavra diz que quando Jesus nasceu, a primeira coisa que chegou a ele foram 3 pessoas, né, 3 reis, alguns chamam de 3 reis magos, e eles carregavam presentes, né? Cada presente tinha um simbolismo, né? O ouro, a mirra, o incenso, e todos eles, de alguma maneira, era Deus, né, honrando Jesus e anunciando características do próprio Jesus, né? Só que hoje a gente vê um pouco que no Natal, hoje, acaba que pegou isso e virou algo comercial, né? Não sei se Priscila pode acrescentar algo, mas isso talvez iniciou corretamente e depois perdeu um pouco o foco. Isso mesmo. Não que seja errado a gente dar presente no Natal, presentear os nossos familiares, né? Mas a gente sempre, por trás desse presentear, a gente tem que entender
o verdadeiro sentido, que é honrar alguém, agradecer pela vida daquela pessoa, né? E não deixar ser levado pelo capitalismo e pelas propagandas que são tão fortes nessa época do ano. E às vezes a gente acaba comprando, não porque a gente quer honrar alguém, mas porque a gente quer ter mais, porque a gente quer ter o que todo mundo está tendo. Então acho que a gente tem que só avaliar o propósito do presente que está sendo comprado. Eu acho que até dentro dessa temática do presente, hoje, né, contextualizando de onde ele veio, uma das coisas que Priscila trouxe é fato. Hoje a gente se sente até obrigado, né, muitas vezes, a dar presente para todo mundo, enfim, existe essa cultura. Isso acaba criando um processo, às vezes, de endividamento, né, ou de trazendo algo que a gente não faz mais por prazer, mas porque existe uma obrigação cultural na nossa sociedade, né? E a outra coisa é que muitas vezes, além disso, a última coisa que a gente lembra no período do Natal, de fato, é lembrar que Jesus nasceu, né? A gente reúne, a gente come o peru, come o tender, o chester, o que for, né? Faz o amigo secreto, dá presente, mas se a gente não se cuidar, às vezes nenhuma oração agradecendo a Jesus, né? Então o perigo talvez seja esse, né? Seja o presente se tornar maior do que o próprio presente que a gente recebeu, que é Jesus. A gente sabe que na história do nascimento de Jesus, tiveram 3 personagens, 3 reis conhecidos como reis magos, que no momento do nascimento de Jesus eles honraram aquela criança com presentes, né? Com ouro, mirra e incenso. Então a partir daí veio essa tradição de no Natal a gente presentear uns aos outros com uma forma de honrar aquele que a gente ama, pessoas queridas que fazem parte do nosso rol de amizade. Você gosta de receber presente, pai? Amo. Gosta? Eu não gosto. Eu amo. Você não gosta, você ama? A gente acredita que Jesus foi o nosso maior presente, né? E um presente dado por Deus. Mas todo mundo que faz aniversário gosta de receber presente. E como comemoramos o aniversário de Jesus, acreditamos que podemos de alguma forma presenteá-lo com as nossas vidas, presenteá-lo com pessoas e a gente vê nas escrituras que quando Jesus nasceu, pessoas foram dar presentes para eles, né? Os magos foram dar presentes para eles. Então nós acreditamos que a cultura do presente, do dar, de presentear, vem desde lá do nascimento de Jesus. E alguns até entendem que isso é um ato pagão, mas nós fazemos com o entendimento de que, assim como Jesus, quando nasceu, recebeu presentes, nós simbolicamente presenteamos as pessoas para que elas se sintam consideradas, amadas. Enfim, é isso, né, amor? Isso. É uma honra, né? É uma honra você presentear alguém, você dá o seu melhor. Então você está ali dizendo àquela pessoa o quanto ela é importante, né? Então essa troca de presentes no Natal, além de ser algo que foi da cultura lá atrás, né, que Jesus recebeu, a gente traz isso hoje honrando as pessoas mesmo, trazendo para eles a importância deles na vida da gente, né? Por mais simples que seja o presente, né? Mas sempre lembrando que Jesus é o nosso maior presente. Gente, não tem como a gente separar o Natal da própria Bíblia, né? O Natal, quando a gente lembra de Natal, lembramos do presente, o presente lembramos dos Reis Magos, né? Quando eles levaram os presentes, que foi ouro, mirra, incenso, né? Para o menino Jesus. E com certeza que nós celebramos com presentes também, já que partiu também deles, né? E presente fala de honrar, né? A gente honrar aquela pessoa, né? Honrar alguém. Jesus, né, deve ser o nosso grande presente da nossa vida, né? Ele merece toda a honra, né? Merece ser prestigiado, como fez esses 3 magos, né? Ele levou esse presente para Jesus, né? Celebrando esse dia, né? Porque ele foi o maior presente que Deus nos deu, foi Jesus. Hoje a gente tem a Cristal, né? A Cristal tem 2 anos, então a gente procura trazer na linguagem dela, né? Ela ainda não entende claramente todas as coisas, mas a gente fala assim, né, sobre os elementos do Natal hoje, né? O Papai Noel, a árvore, essas coisas, né? A gente não tem problema, a gente leva ela no shopping, né? Mas tirar foto, monta árvore.
Exatamente. Mas a gente sempre procura, por trás disso, mostrar para ela, né, que o Natal, na verdade, é sobre Jesus, é sobre o nascimento de Jesus, né? Então, a gente sempre fala, o que é o Natal, Cristal? O Natal é Jesus. Né? E a gente entende que quanto mais ela crescer, mais a gente consegue explicar para ela esses elementos, né, culturais hoje da sociedade e falar de Jesus. Tudo que o Jonatas falou, eu concordo, né? E só falando um pouquinho sobre esses elementos modernos do Natal, né, como a árvore, o Papai Noel, eu encaro isso para ensinar para Cristal como se fosse qualquer personagem de uma historinha, de um desenho que ela assiste. Então, assim como tem a Frozen, enfim, né, e que ela acha legal, mas ali é algo que é fictício. Então, o que eu ensino para ela é que esses elementos, eles são fictícios. Eu não vou ensinar para ela que quem está dando presente para ela é o Papai Noel. Eu vou ensinar que é papai e mamãe, que é o próprio Deus, que Jesus está nos concedendo essa oportunidade, né, de ganhar um presente, de ter condições de fazer isso. Então, eu acho que é muito mais por esse lado, mas a gente não é radical no sentido de, não, você não pode montar árvore, Cristal, Papai Noel é errado, a gente não acha que precisa ir para esse extremo, mas sempre apontando para Cristo. Então, basicamente é isso. Apontando para Jesus, né? Fazer com que os nossos filhos entendam que não é meramente uma data comercial, e sim é a comemoração do nascimento de Jesus, né? É um momento de gratidão, é um momento que eles entendam, né? Reconhecendo a fé, reconhecendo a confiança nele, a glória dele, né? O que ele fez por nós é o maior presente. Então é isso que nós iremos ensinar aos nossos filhos, a Giovana, né? O maior presente foi a entrega dele por nós, né, amor? É verdade. E como qualquer outra data, né, eu acho que o que mais impulsiona os nossos filhos a ser direcionado para o caminho correto é a prática da vida do casal, da família, né? Então a vida que de fato reflete a Jesus, de fato vai inspirar os nossos filhos a, não só no Natal, mas durante toda a sua jornada, saber qual é o caminho que deve andar. Quem é o Natal, papai? Jesus. Jesus é o Natal. A gente tem como norte lá na nossa casa todas essas datas que muitas vezes levantam uma certa polêmica, né? Natal agora, Páscoa, São João, que muitas pessoas evitam de alguma forma participar ou comemorar. A gente tem como prática lá em casa ensinar para o Bernardo aonde ele pode, até onde ele pode ir e de que maneira ele pode celebrar essas datas, né? Então ele sabe que todas as coisas convergem para Jesus e apontam para Jesus. Então nós ensinamos para ele que Natal, assim como a Páscoa, não é algo, não é uma data, não é um dia, mas é uma pessoa. Então ele sabe disso e nós cremos que esse é o melhor caminho para ensinar nossos filhos, entendendo que se trata de uma pessoa, se trata de Jesus. E todas as datas, elas são importantes, desde que quando você use-a para apontar para o Filho de Deus, apontar para o nosso Criador, apontar para aquele que nos amou e para aquele que nos ama. Então nós fazemos isso. Na nossa casa a gente usa todas essas datas para celebrarmos o nome de Jesus. Trazer a estratégia da decoração, da figura do Papai Noel, mas trazer a importância maior de Jesus, né? Porque existe sim o Papai Noel, que é lúdico, é o universo lúdico, mas a figura representativa, o mais importante do Natal é Jesus. Então, a gente tem ensinado isso a ele, tanto que os presentes, quando ele recebe, é Jesus quem traz, né? É de Jesus para Bernardo. A gente sempre procurou falar a verdadeira origem do Natal, né? Lembrando que o Natal é a celebração, sempre lembramos isso aí para eles, que é a celebração do nascimento de Jesus. Né? E com certeza, aproveitando a época, como todo aniversário, a gente celebrava com festa. Até hoje fazemos isso, né? Apresentamos o Natal com festa, porque nascimento e festa tem tudo a ver. Né? E por falar em festa, com muita comida e bebida. Isso é Natal, isso é celebração ao nascimento de Jesus. Natal lá em casa sempre foi muito importante, né, para mim. Eu carreguei isso e carrego isso na minha vida até hoje. E todos os exemplos da vida de meus pais eu quero levar para os meus filhos, porque eu vivi isso. Então,
Lá era sempre muita festa, né? Já começava desde novembro, já arrumando a casa, a gente já pensando nos preparativos de como é que vai ser as comidas, de o que a gente vai fazer, quais são as brincadeiras, que é um momento muito importante para a gente dar risada, né? E na ceia de Natal, meu pai sempre parou a gente para orar, né? E para a gente dedicar aquele momento também ao Senhor, porque tudo que a gente faz, né, seja comida, seja bebida, tudo a gente deve honrar ao nosso Deus. Então sempre aprendi muito isso. E também lembrando, né, textos bíblicos, passagens bíblicas sobre o que é o verdadeiro Natal, o verdadeiro significado do Natal, né? Que não é o Natal que a gente conhece afora, né? Que o mundo celebra. É o Natal, o verdadeiro Natal, que é o Natal de Cristo. Apesar de todas as brincadeiras, de todas as comidas, todas as risadas, existe um propósito. E esse propósito, sim, é o nascimento de Jesus. A gente comemora o Natal aqui na Ramo da Videira através do nosso especial de Natal. A gente entende que todo mundo nessa época, né, assim como na Páscoa também, são os dois principais feriados cristãos do mundo. O mundo inteiro celebra Páscoa e Natal, né? Então, falando especificamente do Natal, né, é muito mais fácil para a gente pegar algo que já está aí na mídia, né? Todo mundo falando sobre Natal, todos os shoppings, todo o comércio. E em vez de a gente dizer que isso é errado, a gente pegar isso e, na verdade, trazer aquilo que a gente entende que é o verdadeiro Natal. Então, o especial de Natal, ele acaba que ele trabalha a nosso favor, porque as pessoas que, inclusive, são nosso público-alvo, que são pessoas que ainda nem conhecem a Jesus, elas conhecem sobre o Natal. Só que para elas o Natal, por enquanto, é só um Papai Noel, é só, né, esses elementos, a árvore, enfim. Então, o especial de Natal, ele pega todo esse contexto, né, que a sociedade está ouvindo falar desse momento e ressignifica, ou seja, traz um significado. O verdadeiro significado, né? Que para nós é o significado, né, da Bíblia, daquilo que a Bíblia ensina sobre, né, quem é a árvore, né, quem é a luz, quem é a estrela. E a gente, através do especial de Natal, tem essa estratégia, né, de trazer pessoas que não conhecem a Jesus, né, para trazer de uma forma mais autoexplicativa aquilo que a gente entende que é o Natal. Então a gente acredita que é uma forma excelente de... É uma propaganda, né? Propaganda. Uma forma de usar o que está sendo falado para chamar as pessoas, né? É uma forma excelente de trazer as pessoas pela primeira vez, né? Já que muitas vezes as pessoas ficam assim, culto e tal, né? Mas um especial, um espetáculo, algo diferente, de repente muitas pessoas que nunca pisaram na igreja podem pisar. Então a gente celebra dessa forma aqui na Ramo da Videira. Isso mesmo, e o nosso especial de Natal esse ano foi sensacional, né? Muitas vidas alcançadas e impactadas, e a gente crê que cada ano vai só melhorando, e esse é o nosso verdadeiro intuito, não apenas fazer para os da casa, isso, né? Não é algo interno, mas principalmente para trazer quem ainda não foi alcançado por Cristo. Um momento de festa, né? Porque nossa igreja é uma igreja alegre que celebra, né? Então, o nosso especial de Natal, um momento onde podemos trazer as nossas famílias, os nossos amigos, né? Compartilhar até mesmo com os nossos amigos do trabalho, da faculdade, né? Esse momento tão festivo na nossa igreja, tão alegre, né? Eu fico muito feliz, porque é um dia especial, realmente. A igreja toda se mobiliza para celebrarmos juntos, né, amor? É verdade. Esse é um período onde naturalmente as pessoas estão mais sensibilizadas, né, com aquele conhecido espírito natalino e receptivos também à palavra. Então a gente aproveita toda essa atmosfera que é gerada em torno dessa data para fazer uma mega festa aqui na nossa casa, na nossa igreja, fazer uma grande celebração. Então é uma oportunidade de trazer mais um, né? Fazer com que as pessoas de fato possam conhecer qual é o verdadeiro sentido do Natal através de um grande especial que mobiliza toda a nossa igreja, mobiliza todos os nossos membros. Então, pra gente, o Natal é uma data muito especial aqui na nossa casa, na Ramo da Videira. E como a nossa visão diz, né? Revelando Jesus e amando pessoas. Aqui na IRV, o Natal ele é muito especial, né? A gente tem o especial do Natal, que é muito lindo, é um espetáculo mesmo, né? Que é uma ótima oportunidade da gente trazer pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas que normalmente não entrariam numa igreja, né? Para vir assistir o especial do Natal. É algo que é preparado com muito carinho, pensando mesmo nas pessoas que estão fora da igreja. É uma ótima estratégia para a gente trazer, convidar amigos, familiares, né? Isso. As pessoas do nosso convívio e que não têm a oportunidade de conhecer
a nossa casa? Na verdade, assim, na nossa casa a gente costuma fazer com que tudo que a gente faz seja leve. Sim. Né? Então, a gente comemora o Natal na nossa casa com muita leveza, entendendo que Jesus é o centro, entendendo que precisamos revelar Jesus em todo o tempo, inclusive no Natal, e que as pessoas venham para cá e se sintam amadas através de tudo que a gente está proporcionando para ela. Então é isso, a gente ama essa época porque a gente acaba trazendo pessoas que normalmente não viriam para aqui e elas são impactadas por aquilo que nós organizamos, nós oferecemos como igreja. Então nós amamos o Natal e nós amamos como a gente faz isso como casa. Nós criamos, né, e montamos um ambiente assim bastante alegre, né? E falamos bastante de Jesus e juntos, naturalmente, nós celebramos. Essa é a grande verdade, né? Natal aqui na RV é celebração, né? Como ele falou, alegria, né? E estamos felizes porque comemorar o dia que Jesus, né, nasceu na nossa vida, né? É importante isso, né? A gente está celebrando esse momento junto com a igreja, né? Criar esse momento de decoração de Natal. Eu acho isso muito legal. Gente, isso aí talvez seja uma pergunta um pouco polêmica, né? Porque a gente já ouviu de tudo, que a árvore tem um significado de mitologia e de não sei que lá das quantas, e fala de um santo não sei qual, e que cada elemento representa algo que não é cristão, né? Mas, na verdade, como o próprio Jonatas disse sobre ressignificar, né? Todas as coisas foram criadas por Deus. A árvore foi criada por Deus, a luz foi criada por Deus, né? Então, o que a gente faz a gente usa esses elementos e a gente pode apontar, sim, para o que a gente acredita, né? Então, assim como para uma pessoa a árvore pode representar um período de inverno, que para muitos países é o período de inverno, né? Para a gente pode significar a árvore da vida, a árvore que nos trouxe vida, né, Jesus Cristo. Então, eu acho que a gente pode trazer essa ressignificação, e aqui na Rama a gente faz isso justamente porque nós queremos que as pessoas aproveitem esse período do ano para aprender, de fato, o verdadeiro significado do Natal. Eu acho que o Natal é uma festa, né? Como toda festa tem uma decoração. Então, se você vai no casamento, tem elementos que você sabe que é de casamento. Se você vai no aniversário, no 15 anos, vai ter elementos, né? Se você vai numa festa junina, julina, o que for, vai ter elementos. Então, acho que o Natal, assim como toda festa, ele tem esses elementos folclóricos, lúdicos, né? Eu acho que muitas vezes é o nosso olhar sobre essas coisas que está deturpado. Porque a palavra diz que o que contamina não é o que entra, é o que sai. Ou seja, não é a árvore em si. É como que a gente está interpretando essa árvore. Então é muito mais aquilo que está no nosso coração, nos nossos olhos, que acabam olhando para as coisas e vendo tudo mal, né? E aí me lembra até daquela visão de Pedro, né? Quando Jesus fala para ele não considerar ninguém impuro, né? De alguma maneira, Deus estava falando, cara, todo mundo aqui, né, é digno, é justo, né, merece o seu amor, mas de alguma maneira o olhar de Pedro naquela situação estava contaminado. Então, eu acho que muitas vezes, se a gente mudar o nosso olhar, mudar a nossa perspectiva, a gente vai perceber que não existe nada de fato ruim, né? Mas o nosso olhar sobre as coisas pode torná-lo impróprio, pode torná-lo ruim, né? E eu acho que o nosso objetivo como igreja é justamente mostrar isso. A gente não está aqui fazendo uma apologia, nem dizendo para você faça ou deixa de fazer. Mas eu acho que o que a gente quer ensinar é que cada um deve ter a liberdade, deve ter o direito, né, de expor esses elementos de Natal na sua casa, enfim, de ir num shopping, tirar uma foto. E os irmãos, né, os cristãos, não acharem que a pessoa está em pecado, porque de fato a Bíblia ela não proíbe esse tipo de coisa, né? São símbolos de um momento que a gente vive do Natal. Acho que é isso. Olha, eu não vejo problema algum em relação à decoração de Natal, tanto nas casas quanto na igreja. Eu acho que faz parte da nossa cultura ocidental, né? Se preparar para a festa de Natal com a decoração. Então, eu acredito que é uma forma da gente se aproximar, principalmente daquelas pessoas que não entendem ainda qual é o verdadeiro sentido do Natal, né?
quando a gente decora a casa ou decora a igreja, eu acho que é um ponto de contato e de identificação com aquelas pessoas que não sabem de fato o verdadeiro sentido dessa festa, e a partir do momento que a gente consegue se aproximar, que a gente consegue ter essa conexão com essas pessoas, a gente tem a oportunidade de trazer a verdadeira mensagem, né, do verdadeiro sentido do Natal. Meramente ilustrativo, né? Bem como a gente às vezes vai no shopping, a gente encontra o shopping todo enfeitado, a gente participa daquele momento de celebração no shopping, né? Juntamente com os nossos filhos, juntamente com a figura do Papai Noel. Então, a gente entende que é meramente ilustrativo, né? Para abrilhantar mais essa festa. Quem não gosta de estar num ambiente leve, colorido, num ambiente bonito, é o que nós pensamos. Eu acho que... Com o quê, pai? Várias luzes. Com várias luzes, né? Então, a gente não vê problema quanto a isso. A gente não tem problema quanto a isso. Algumas pessoas se utilizam de passagens bíblicas até para condenar essa ação, essa forma de comemorar o Natal, né? Tem um texto lá em Jeremias 10 que vai falar sobre cortar a árvore e modelá-la, que Deus condena isso e tal, mas se você olhar o contexto, você vai perceber que é de adoração, né? Que Deus condena que você adore a árvore, que você adore aquilo que está sendo decorado. Mas eu acredito que nenhum cristão coloca uma árvore de Natal em sua casa ou qualquer tipo de decoração para adorá-lo, mas para enfeitar a casa. Então, eu acho que a gente entende que é normal e também você não é obrigado a fazer isso, você não é obrigado a decorar. Se você acha que não é conveniente para você, se você não acha adequado, não faça. Mas acredito também que quem faz, e faz com consciência tranquila, né? Romanos 14 vai dizer que para alguns há dias especiais e para outros não. E que não há problema nisso, contanto que haja convicção naquilo que você está fazendo. Romanos 14, 5. Então, acredito que é muito mais da consciência de cada cristão do que algum tipo de condenação ou maldição porque você faz isso. Nós decoramos nossa casa, nós armamos a árvore de Natal lá com o Bernardo, colocamos alguns enfeites e amamos essa data. E está tudo bem, está tudo certo. E se você não faz isso na sua casa, também está tudo bem, está tudo certo. Eu acho que é mais sobre isso, né, filha? E além de ser um momento de família, né? Você montar a árvore, você decorar a casa, você trazer a leveza, celebrar esse momento, né? Então, é mais um momento você em família, criando memórias, recordações, né? E lá em Mateus também fala, né, que Jesus, quando entrou em Jerusalém, as pessoas arrumaram a rua com folhagens. Então, quem não gosta de ser bem-vindo, bem recebido, né? Tá muito com bom, a casa arrumada. Sabemos que ali em torno dele tudo foi transformado. O ambiente foi mudado e como foi mudado para melhor. Então, por que não também, nós também aqui fazemos a mesma coisa? Em casa nós mudamos o ambiente, transformamos totalmente, porque afinal de contas, gente, aniversário é o quê? Quando se fala em aniversário, nós mudamos todo o ambiente de uma casa. Então é normal que com o nascimento de Jesus, todo aquele ambiente, como eu acabei de falar, foi mudado e transformado. Então é isso que nós fazemos. Nós mudamos todo o ambiente, porque é assim que se faz quando alguém celebra seu aniversário, né, o seu mais um ano de vida, e nos alegramos com isso bastante. Existe uma história especificamente do dia 25 que a gente aconselha você, né, que quer saber de fato historicamente por que é dia 25, né? Mas assim, para o nosso contexto, eu acredito que, como eu falei no início, né, a questão não é o dia em si do nascimento de Jesus, né? Quando a gente fala sobre o dia em si, né, Jesus ele nasceu, né, em Israel. Israel, nesse período, é um período, né, frio, né? Então contraria muito daquilo que o Natal ele traz, né? Os elementos onde Jesus nasceu, eles são diferentes do fato do que está acontecendo em Israel agora nesse período. Mas eu acho que o que a gente quer trazer é para que você não fique focando se é em dezembro, se é em março, se é no calendário gregoriano. Essa não é a questão. Acho que a gente não deve perder o nosso tempo com isso. Eu acho que a gente tem que voltar, né, no primeiro ponto que a gente trouxe aqui, que é Jesus nasceu. E em algum momento a gente precisa celebrar, seja dia 25, seja outro dia, como já está, né,
de uma maneira oficial essa data, a gente usa essa data. Né? Eu acho que é por aí. Sabemos que é bem pouco provável que Jesus tenha nascido de fato no dia 25 de dezembro, até porque é difícil você saber hoje qual a data exata do nascimento dele, né? Jesus fazia parte de uma cultura judaica que é regida por um calendário lunar, e a gente aqui no Ocidente tem o nosso calendário gregoriano, que é totalmente diferente do deles, mas o fato é que, independente da data, o importante é o fato, né? O importante é o nascimento de Jesus, o nascimento da esperança, né? Deus vindo à Terra para alcançar a humanidade com seu amor. Então, não importa mesmo, assim, fica em segundo plano a data exata em relação ao nascimento dele, mas o que deve ser evidenciado, o que deve ser de fato celebrado é que nasceu, né? Vos nasceu um menino, vos nasceu aquela criança que era tão esperada de geração em geração, e ele veio para alcançar a humanidade, para nos amar. Comemoramos o Natal no dia 25 porque precisamos de uma data para comemorar, porque ele nasceu e ele nasceu em alguma data. E historicamente se colocou o dia 25, mas muito mais importante do que a data é saber que ele nasceu. Então precisamos comemorar ou entender que em algum momento do ano Jesus nasceu. E historicamente dia 25 ficou, e nós não queremos que há problema nisso. Certamente que se você estudar a história e perceber as estações de Israel, provavelmente ele não nasceu em dezembro, provavelmente ele não nasceu em 25 de dezembro. Talvez ele tenha nascido lá para março, abril, onde é uma estação mais tranquila. Eu acho que dezembro em Israel seria muito complicado nascer, porque acho que era inverno, se eu não me engano, e ele faz todo o percurso, né, para achar um lugar para Jesus nascer. Mas assim, eu acho que esses detalhes não podem estar maior no seu coração do que o fato de que Jesus nasceu e que a data que nós escolhemos como cultura foi essa. Então, assim, dia 25 ficou e nós comemoramos e está tudo bem. Convencionou-se, né, no dia 25, né, como se, de forma simbólica, Cristo tivesse nascido naquele dia, né? Mas sabe-se que a data de nascimento de Cristo é totalmente divergente, diferente da data que é convencionada. Foi convencionado isso a título mesmo de ter uma data histórica, uma data marcante, né, para simbolizar o nascimento de Cristo, né? E a partir disso nós comemoramos essa data, né, como uma lembrança, né, uma honra, né, ao nascimento de Cristo, né? E tiramos aquele momento, né, para estarmos em famílias, né, para a gente ceiar, né, para a gente ter aquele momento em família, até para seguir um dos mandamentos que Jesus nos ordenou, né, para a gente estar, né, ao tempo todo ali juntos, ao tempo todo ali uns aos outros abraçando, né, tendo aquele momento de comunhão, um momento de você relembrar, né, o que se passou durante aquele ano, de você poder, né, de alguma forma, se você tem algum tipo de situação com alguma pessoa da sua família, você naquele momento liberar um perdão, você buscar, né, uma comunhão naquele local. Então, o dia 25, né, é uma data simbólica, né, em que nós estamos ali em família, né, para estar comemorando o nascimento de Jesus. Eu acho que, falando como cristão, a primeira coisa é parar de mimimi, né? A gente precisa parar de se dividir dentro de um assunto que é totalmente a nosso favor e às vezes a gente usa contra nós, né? Então a gente fica dizendo, Natal não presta, Natal não sei o que lá, é errado Natal, Papai Noel não existe, tal. Então eu acho que o como é a gente parar com isso e a gente pegar o que tem, porque eu acredito que tudo que existe a gente pode falar sobre Jesus, né, trazer isso ao nosso favor. Então, na minha perspectiva, o simples fato do cristão, né, tirar esse preconceito, muitas vezes até hipocrisia, né, que muitas vezes a gente, enfim, vai num shopping, celebra, né, algo, tira uma foto e em casa a gente não coloca algo, enfim. Então, acho que o simples fato da gente tirar esse preconceito e usar ao nosso favor, eu acredito que a gente vai trazer muitos ganhos e as pessoas vão perceber, de fato, o verdadeiro sentido do Natal, né, que é o amor, que é a compaixão, que é tudo aquilo que está ligado a Jesus.
quando Jesus nasce, a vida nasce, né, a esperança nasce. Eu acho que Natal é sobre isso, não é sobre polêmica, né? É sobre família, é sobre um menino que nos nasceu, né? Um filho que nos foi dado, ou seja, é sobre família, é sobre salvação, é sobre eternidade. Eu acho que é sobre isso. A gente não só mostrar com palavras, mas com ações, né? Então eu acho que a melhor forma da gente mostrar o verdadeiro significado do Natal é falando, tá vendo o que Jesus fez em mim? Tá vendo como eu sou uma pessoa diferente? Tá vendo como eu fui transformado e eu trato você diferente de anos atrás, de quando eu ainda não era alcançado? Então, uma perspectiva de se responder essa pergunta, eu acho que é essa, né? A melhor forma da gente mostrar o verdadeiro significado do Natal para as pessoas é através da nossa vida. No dia do nascimento de Jesus, a cidade que ele nasceu, Belém, estava num período de feriado, né? Era um período de recenseamento, de censo naquela cidade. E a cidade estava bastante lotada, tinha muitas coisas acontecendo ali naquele momento. Tanto que o próprio José e a Maria, né, eles não conseguiram um lugar para se hospedar e ter o seu filho, né? Jesus acabou nascendo num estábulo, numa manjedoura. Mas o que me chama a atenção é que, em meio a tantas informações e tantas distrações que estavam acontecendo ali naquela cidade, havia uma estrela que estava apontando para o verdadeiro sentido e algo de relevante que estava acontecendo naquele momento, que era o nascimento do Cristo, né? E 3 pessoas, né, 3 reis, eles tiveram a sensibilidade de olhar para o alto e, direcionados por aquela estrela, e até o fato mais importante que estava acontecendo ali. E trazendo para hoje, né, a gente sabe que o Natal também ele envolve muitas coisas, muitas distrações. A gente sabe que o aspecto comercial ele tomou muito conta dessa data, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente pode ser como aquela estrela, sabe, que aponta para o local certo, que aponta para Jesus. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem como cristãos e como alguém que carrega essa fé de apontar para Cristo, né? As pessoas elas estão talvez distraídas com as luzes, distraídas com os símbolos, mas a gente pode ser aquela estrela que aponta para a verdadeira luz, para o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus. Não só em dezembro, né? É durante o ano todo. É a gente mesmo trazer quem é Jesus na sua essência, né? O seu significado de amor, revelar toda a sua importância, né? Todo o seu perdão, tudo o que ele fez por nós, o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará, né? Não só se ater nessa época, nesse período de Natal. É muito mais importante a gente estar com as pessoas no dia a dia, revelando Jesus, sendo o Natal dessas pessoas durante todo o ano, né? Muito bom. Eu acredito que dessa forma, quando chega no fim do ano, que as pessoas se sensibilizam mais, né? Mas se você faz o dever de casa durante o ano todo, é muito mais fácil nessa época as pessoas estarem mesmo voltadas e sensíveis ao momento. Às vezes a gente tem dificuldade porque a gente passa um ano todo sem se preocupar em revelar Jesus para as pessoas e querem a atenção dela no Natal. Então é como se a gente não desse ouvidos para elas o tempo todo ou não desse a possibilidade de ser ouvidos por ela, e no dia do Natal a gente quer a atenção dessas pessoas, né? Mas quando a gente entende que todo dia é dia de Jesus nascer no coração de alguém, a gente vai perceber que quando chegar essas datas especiais, as pessoas vão estar sedentas para ouvir você falar de Jesus. Então nós entendemos assim. O verdadeiro significado do Natal eu resumiria em 2 frases, né? Que é revelar Jesus e amar pessoas, né? Revelando Jesus através do Natal, você vai estar ali num momento de comunhão, revelando o amor de Deus, né, para as pessoas que estão ali contigo naquele ambiente, sua família, amigos, enfim. E o amar pessoas, né, através do Natal, é você buscar, né, ajudar as pessoas, né, tanto do seu âmbito familiar, mas também as pessoas que talvez não tenham oportunidade de vivenciar essa festa. Talvez um morador de rua, uma pessoa que passe por alguma dificuldade financeira, de alguma forma você poder, né, amar aquela pessoa naquela festa. Porque quantas pessoas no mundo hoje gostariam de estar comemorando o Natal, mas não podem, porque às vezes são órfãos, às vezes não tem com que passar aquela festa, né? E a partir do momento que a gente libera esse amor, né, que nossa visão tem, a gente consegue, né, de trazer para nós, né, a essência real do Natal, né? Que é revelar Jesus e amar pessoas. Eu acredito que
Complementando o que o Vitor acabou de falar, é o amor prático, né, gente? Esse amor prático, ele não pode ser somente no Natal, né? Tem que ser uma constância. Mas é óbvio que se tem esse momento, se tem esse dia, vamos expressar com mais veemência, né? Com maior vigor, né? Mas é como se já se tem se dito, que o Natal na nossa vida ele é todo dia, constante. É uma forma de mostrar para as pessoas realmente o significado do Natal, é assistindo elas, dando assistência, enfim, é vivendo para servir. Esse é o verdadeiro sentido de demonstrar o Natal para as pessoas que tanto precisam, né? A gente teve uma experiência muito marcante, né? Eu particularmente. Eu tive uma amiga uma vez que, na época do Natal, ela teve a separação dos pais, né? O pai e a mãe dela. E nesse momento, ela estava muito sem saber para onde ficar no dia do Natal. E foi no momento em que nós abraçamos ela naquele dia, trouxemos ela para participar do nosso Natal. E ela saiu dali maravilhada, saiu muito feliz da nossa casa depois daquele dia. E ela trouxe e levou esse amor, esse carinho que ela recebeu, né, tanto para o pai quanto para a mãe. E esse dia foi muito marcante para ela, que até hoje ela fala, né? Hoje ela já é casada, hoje ela já tem filho e ela passa esse mesmo carinho, esse mesmo amor que até hoje ela recebeu. Então, isso não fala somente de nós, fala de pessoas, né? E a nossa igreja IRV, nossa igreja tão maravilhosa, fala sobre isso, revelar Jesus e amar pessoas. O profeta lá Isaías, ele fala, né? Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, né? E enfim, depois ele discorre todo um contexto. Eu acho que o nascimento de Jesus, ele talvez seja o maior marco da história da Bíblia, né? Tanto que, né, a morte, óbvio, que traz esse antes e depois, mas só morreu porque nasceu, né? Então, nesse sentido do nascimento terreno, do verbo que estava com Deus, que era Deus, ele se fez carne, ou seja, o nascimento é justamente esse momento. Se a gente pensar que, né, a Bíblia ela tem uns 4.000 anos de contextos históricos, né? E depois você vê no Antigo Testamento ali o tanto de profeta, o tanto de coisa que aconteceu, se falando do Messias. A gente não está falando nem de hoje, está falando de um contexto histórico. Jesus nasceu tem mais de 2.000 anos atrás, mas antes disso, né, 2.000 anos antes de Jesus, já tinha história bíblica, já tinha contexto bíblico, já tinha Deus de alguma maneira, né, anunciando que, não diretamente que o Filho viria, mas que um Salvador viria, que alguém, né, o restaurador de todas as coisas. Então acho que a Bíblia ela fala muita coisa, né, até porque eu acredito que tudo na Bíblia é sobre Jesus. Desde o Gênesis até Apocalipse fala sobre Jesus. Mas especificamente sobre o nascimento, eu acredito nisso. Eu acredito que, né, aquela passagem, né, de Maria, né, quando o Espírito Santo visita, né, e o primo de Jesus dá aquele pulo ali dentro do ventre, né, eu acredito que é um momento de grande expectativa, porque Deus estava, de fato, preparando, né, a sua vinda, né, aqui na Terra, e todas as coisas mudariam, né? E como a gente sabe que tudo mudou. Depois que Jesus veio, tudo mudou, né? Jesus, quando ele chega, ele diz, ninguém jamais viu a Deus, senão o Filho, né? Então, o Filho, ele nasceu para quê? Para revelar Deus. Então, acho que isso para mim é um grande divisor, né? Um grande marco, porque muitas pessoas falaram sobre Jesus antes dele, né? Moisés, Abraão, enfim, todos os grandes homens, né? Porém, quando Jesus ele veio para revelar de fato, né? Então esse nascimento de Jesus, ele torna claro para a humanidade quem Deus é. Então é um processo que, por causa do nascimento, se tornou possível. Isso, só complementando o que o Jonatas está trazendo, né? Mas eu creio que o nascimento de Jesus, o que a Bíblia fala sobre isso, é que traz uma nova estação, nunca vivida pela humanidade, né? É óbvio que o que vai marcar ali a nova aliança, né? Essa nova dispensação, que é a dispensação da graça, é a partir da morte e ressurreição de Jesus. Mas como disse o Jonatas, só morre quem nasceu, né? Isso. Então, com o nascimento de Jesus nasce uma nova esperança, um novo tempo para a humanidade que nunca foi vivida até então. O nascimento de Jesus talvez fosse o evento mais esperado entre os judeus, né?
Há mais ou menos 4.000 anos eles esperavam que o Messias ele viesse, que ele se manifestasse. E o incrível é que ele veio, ele nasceu e ele meio que passou despercebido por muitos, né? Nasceu de uma forma simples, muitos esperavam um rei vindo com muita pompa, né? Muito glamour. E ele mostra agora o coração de Deus nascendo de uma forma simples, num estábulo, numa manjedoura, num lugar em meio aos animais e com poucos holofotes, né? Isso demonstra a simplicidade e a humildade do coração do nosso Deus, que apesar da sua glória e da sua grandeza, por amor a nós, né, por amor à humanidade, por amor a cada um de nós, ele veio de maneira simples, se fez pobre para que nós pudéssemos ser enriquecidos com a sua glória. Um menino nasceu, né? Nos foi dado. E ele será chamado Conselheiro, Príncipe da Paz. A Bíblia diz que o mais esperado nascimento de todo o tempo, o mais esperado acontecimento de todo o tempo, que seria nascimento e morte, a Bíblia trata isso como um dia muito especial, como se as profecias de todo o Antigo Testamento, as profecias feitas em toda a sua Bíblia, até antes de sua chegada, se cumprisse. E nós queremos que Natal é a profecia se cumprindo. O menino foi nos dado e ele é perfeito e ele é nosso conselheiro. Ele é o amor encarnado. Então, acredito que a Bíblia nos fala, nos relata a respeito de um Deus que se tornou carne, habitou entre nós e foi tentado em tudo, mas não pecou. E todos vimos a sua glória, a glória do Pai, e essa glória nos alcançou e estamos aqui contando essa história para vocês, verdadeira, né? Jesus é tudo para nós. A Bíblia diz, acho que está lá em Lucas, né? Que hoje vos nasceu em Belém, né, lá em Israel, o Salvador do mundo, né? Jesus nasceu, né? E que ele possa nascer cada dia em nossos corações, né? Amém. Em todos os corações, não só nos nossos corações, mas em todas aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que possam, que Jesus possa nascer também nos corações dessas pessoas. Nós torcemos, é o que nós devemos orar e desejar, né? Os anjos celebraram nesse dia, né, o nascimento de Jesus, né? Todos os anjos naquele dia apareceram no céu, né? Louvando a Deus, porque nasceu um Salvador, né, para nós. É isso mesmo. Eu queria aproveitar. Nós devemos nos alegrar bastante Amém. mesmo sobre o nascimento de Jesus, independente se ele tenha nascido em dia 25, mas ele nasceu e que possa nascer em nossos corações todos os dias. Também eu queria aproveitar e lembrar, gente, não pode ficar de fora o que está escrito, o que a esposa acabou de falar agora, né? E o que está escrito está aqui na minha mão. Quero aproveitar e compartilhar com todos, né? Que é justamente essa pergunta, né? O que a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus. A Bíblia fala e fala muito e fala bastante, né? E uma das citações está lá em Lucas, capítulo 2, 10 e 11, que diz assim: mas o anjo lhe disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria. Né? Ou seja, o nascimento de Jesus é boas novas. Não de tristeza, mas de grande alegria, de grande celebração, de grande júbilo. Né? E ele finaliza dizendo, hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo o Senhor. Então é isso aí mesmo. Nascimento de Jesus é boas novas, é celebração, é momento de alegria. Né? Não se celebra somente a paixão de Cristo. Existe uma época chamada Paixão de Cristo. Mas por que não o nascimento? Como foi dito aqui, nós não sabemos de fato o dia que ele nasceu. Não existe nenhum estudo que confirme, mas uma coisa é certa, ele nasceu. Um dia ele nasceu. E se ele nasceu, nós celebramos sim. E celebramos com muita alegria. Aproveitem esse momento, celebrem em família, né? Apontem para Jesus. Porque, como eu falei, esse é o verdadeiro presente para nós, né? Celebrarmos em família. Eu sou extremamente apaixonada por essa época. Nos reunimos com a nossa família, nós celebramos, nós oramos, né? Nós apontamos para Ele.
né? Nós trocamos presentes, sim, né, entre família, mas o verdadeiro sentido do Natal, né, dessa noite de celebração é Ele. Então, aproveitem essa noite, né, em gratidão ao amor dele. Isso mesmo, aproveita aí com a família, aproveita essa ceia, né, que é sempre bastante farta, e aproveite para revelar quem Jesus é, em pequenos e grandes atos, porque esse é o verdadeiro sentido do Natal. Aproveite essa data. Todas as pessoas que estão nos assistindo sejam com muita alegria, amor, com a sua com o seu familiar, com a sua família. Não importa com que ela esteja muito feliz. Tudo bom, filho. A gente deseja que seja um tempo de reflexão, um tempo de muita comunhão e um tempo onde eles entendam que o nascimento de Jesus, ele pode acontecer todos os dias na sua casa, todos os dias no seu coração, mas mais do que isso, ele pode ser vivido na prática. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é: utilizem desse dia para falar dele e para falar do amor dele, né? O amor dele é capaz de nos transformar, nos restaurar. E eu não sei quais são as dificuldades que você está passando na sua casa, eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado, mas eu quero dizer que há um Deus, há um Jesus que se importa, que morreu por você, que ama você, que está contigo nos dias mais difíceis e tenebrosos, mas também que está com você nos dias mais lindos e alegres, está com você nos dias chuvosos e nos dias ensolarados. Essa mensagem que eu quero deixar para o seu coração, uma mensagem de esperança, sabe? Que você aprenda a esperar nele, confiar nele, aprenda a depositar sua confiança em Jesus, porque o amor dele é um porto seguro para a sua vida. Então, eu quero convidar você a confiar no amor de Jesus, que pode te restaurar, te alcançar e te trazer para um lugar seguro. É isso. Natal é nascimento, né? E que a gente possa celebrar o nascimento de Jesus todos os dias no nosso coração, né? Todos os dias nas nossas ações, nas pessoas, né? Com quem a gente convive, né? Com os nossos amigos, os nossos familiares, com as pessoas que a gente não conhece, mas com quem nos rodeia. Que seja um Natal de muito amor, de muita alegria, de muita fartura, de muita provisão do Senhor, né? Amém. A esperança. E estamos aqui, mais um ano, felizes com Jesus. Valorize pessoas, em especial a sua família, né? Então foi para isso que Jesus nasceu, para que venhamos valorizar famílias e pessoas. Esse, sim, é o verdadeiro sentido do Natal. É isso, gente. Mais um ano, né? Mais um Natal. E a mensagem que a gente quer deixar para vocês é que Cristo, de fato, seja o centro da nossa vida, né? Não é à toa que a nossa igreja colocou uma missão, né? Que é revelar Jesus e amar pessoas. Cristo é a nossa causa e a consequência dessa causa é Jesus. Então que nesse Natal a gente possa, como família, né, estar reunido. Eu acho que esse seria o primeiro ponto, né? Que você possa... E se você está de fato nesse momento com a sua família, glória a Deus, né, pela sua vida, parabéns, porque a sua família com certeza é o seu maior bem, é o seu maior patrimônio. Não existe nada aqui na terra que se compare à família que Deus te deu, né? E que você possa, né, ao juntar essa família, né, fazer essa aliança, tanto com Deus, né, renovar essa aliança, como com as pessoas que Deus colocou. Se você é casado, se você tem filhos, né, que Cristo, de fato, ele seja essa liga, né? Então que nesse Natal você e a sua família possam renovar esses votos, né, de servir a Deus, né, de ser usado por Deus, e também que Deus possa, através da sua vida, abençoar o seu cônjuge, abençoar os seus filhos, abençoar os seus pais, todos os seus familiares. Que você seja, de fato, né, um canal de Deus aqui na Terra, que você possa transbordar na vida de muitas pessoas. Eu acredito que esse seja o maior propósito que você tem aqui na Terra, né? Amar as pessoas com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu quero aproveitar para falar com você que talvez não passou ou não está passando esse período natalino com algum familiar por alguma questão
alguma situação, algum ressentimento. Eu não sei exatamente o que pode ter sido, eu sei que isso é algo que acontece muito, porque a gente como pastor e como seres humanos sabemos que isso acontece, né? Eu quero falar para você que existe esperança para esse relacionamento, existe esperança para a sua família. Não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus entes queridos e até amigos mais próximos, sabe? Aconteceu alguma coisa, você está capacitado para reconciliar, como disse o Jonatas. Aproveite essa oportunidade do Natal, de falar sobre Jesus, sobre Ele trazer essa nova vida em nós, para que você seja esse canal realmente de restauração para a sua família. E eu tenho certeza que depois você vai vir aqui contar para a gente, falar: pastor, aquela palavra que você disse foi o que faltava para que eu tivesse forças para encarar aquela situação, para ter uma conversa difícil, que muitas vezes não é fácil, mas são necessárias. Então, te encorajo a sair aí do seu sofá no final desse especial aqui que a gente está fazendo, para que você possa retornar os laços com aquelas pessoas que está perdido. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!